Deus abençoe você. Enquanto nós vamos estar aqui aguardando o pessoal chegar, mais uma live poderosa da parte do Eterno, e creio que Deus vai nos abençoar com muita revelação, com muito poder. Você que vai chegando, vai convidando os irmãos, amém? Você que está aguardando aí, o pessoal está chegando, vai dando joinha, vê se está me vendo direitinho aí, me ouvindo bem, amém? Daqui a pouco, shalom, shalom, pastora Sheila, shalom, shalom, minha amada Cristiane, Deus abençoe vocês. Vão compartilhando, pessoal, aí, compartilha com 5, 6, 10, 20, 30, 50, daqui a pouco o apóstolo Marcelo está chegando também aqui, e nós vamos falar de temas poderosos da parte do Eterno, e eu creio que vai impactar você e vai impactar a nós também, porque a palavra vai falar conosco também, né? Temos aqui a Bíblia, e a Bíblia ela vai falar através da vontade do Senhor. O irmão Marlon também está chegando, você vai chegando e vai compartilhando com os irmãos, vai dizendo que nós já estamos aqui. Desculpe ter demorado um pouco, faltou bateria aqui nos compartimentos eletroeletrônicos, e com certeza a expectativa vai começar a aumentar. Por quê? Porque nós vamos começar a fazer uma série de lives com temas poderosos, temas impactantes, e também já preparando todo o povo para a conferência Voz Apostólica que vai acontecer em agosto. Talvez você pense que agosto é longe ainda, né? Mas não, cara. Agosto está logo ali, está pertinho. Amém? A gente, esses dias, estava começando esse ano de 2025, que nós estamos vivendo um ano do novo de Deus. Um ano de um tempo novo, de um trato novo da parte do Eterno, de uma personalidade, de conexões novas. É isso que importa. Deus, ele sempre vai fazer coisas novas em nossa vida. Amém? Pastor Daniel, meu filho, vai compartilhando no grupo da igreja, vai convidando todos para estar aqui. Missionária, minha filha Daniele também, vai compartilhando no grupo da igreja. Vamos estar aqui. Então, como eu estava dizendo, um ano que Deus já está fazendo coisas grandiosas. Apóstolo Marcelo já está aqui? Dá um joinha aí, apóstolo Marcelo, é você? Amém. Que Deus está fazendo coisas já grandiosas em nosso meio. Amém? E nós vamos começar a compartilhar isso a partir de hoje. Eu vou começar a fazer essa live com o apóstolo Marcelo, que vai participar da conferência e vai ser tremendo. Então, se prepara, porque Deus tem um novo para a sua vida. Amém? É Ele mesmo aqui. Eu vou chamar logo o apóstolo para estar aqui conosco. Deixa eu ver aqui. Vai convidando o pessoal aí, vai chamando o pessoal. Você que está chegando, shalom, apóstolo Marcelo. Ei, glória a Deus, nome de Deus. Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Que presença, hein? A gente já está numa presença que o encarte ali do convite, o pessoal, eu coloquei ali uma irmã falando em línguas, foi tremendo ali, Deus preparou algo extraordinário. Apóstolo Marcelo, sim, fale de onde você é, nome do seu ministério, há quanto tempo no apostolado, está com quem, amém? O pessoal já está convidando o pessoal aí, e fale um pouco de você, meu irmão, para o pessoal te conhecer também. Glória a Deus. Bom, meu nome é Marcelo Pedroso, sou casado com a minha esposa Thaís Pedroso, temos 3 filhos, amém? Deus tem feito maravilhas, amamos a unção de Deus, amamos ver Deus operar nos sinais, maravilhas, oramos ver o aquebrantamento de espírito. Estamos aí caminhando junto com o apóstolo Honório Cutani, Moçambique, África, e estamos aliançados aí com o apóstolo Alexandre, que é um grande homem de Deus que eu sempre admirei, sempre vi nele essa armadura de guerreiro, e hoje Deus preparou essa live aqui para que o reino de Deus se manifeste na vida dessas pessoas que estão aí com a gente nessa transmissão.
Glória a Deus, apóstolo Marcelo. Seu ministério fica onde, apóstolo? Nós Diz aí somos pra aqui gente. do interior de São Paulo, Amparo, São Paulo, região de Campinas. Estamos aí caminhando há 9 anos já, né, com a porta que o Senhor abriu aqui nessa cidade, há 9 anos, e temos visto as maravilhas de Deus nesses 9 anos aqui na cidade de Amparo, São Paulo. A igreja chama Igreja Apostólica Templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Apóstolo, é tão tremendo, né? Porque o nosso reencontro aí foi por causa da unção. Nós nos encontramos lá atrás, lá em 2016, 2017, se eu não me engano, foi por causa da unção, né? E depois os caminhos tomaram destinos diferentes, mas o reino é o mesmo e nós nos encontramos agora na conferência, no congresso que teve na sua igreja com o Honório Tutani, que é um grande general de Deus, Eu estive lá, fui levado pelo Espírito Santo na sua igreja, fui muito bem recebido, foi confirmação de Deus para a minha vida, senti a unção que você carrega, a unção da tua esposa, uma mulher de Deus que ficou ali adorando junto com o pessoal, enquanto o Tutani aguardava o Tutani chegar. O profeta chegou, tinham o quê? 400, 350 pessoas ali, mais de 350 pessoas, né? Por aí. E foi algo tremendo, porque as pessoas estavam ali aguardando a unção. E eu vi, cara, o quanto de pessoas que amam a unção, a presença de Deus. É algo que nós que gostamos da ministração, que nós gostamos da presença de Deus, que nós gostamos do alinhamento, de sentir o poder de Deus, porque eu creio aqui que tem muitos irmãos e irmãs, apóstolo Marcelo, e você também, eu, somos quase da mesma geração, nós vimos lá quando eu era criança, nós vimos o Superman, nós vimos ali o Batman, nós vimos ali o Hulk, nós vimos ali super-heróis, e a gente brincava, né? Karate Kid, os golpes do Karate Kid, e a gente brincava de ter poder, mas nós não imaginávamos que nós seríamos servos do Deus que tem todo o poder na terra e no céu, e debaixo da terra. Aquele que era, que é e que sempre será. E ele nos chamou, nos escolheu no ventre de nossas mães, aonde nós, antes de nós chegarmos no ventre, ele nos viu, nos olhou, nos escolheu. Nós éramos uniformes, nós éramos apenas uma luz, uma energia, e ele nos coloca no ventre da mãe, da nossa mãe, no ventre de nossa mãe, ele nos chama, e nações ele nos dá para o profeta. Porque Deus é um Deus tão poderoso e extraordinário. E eu estava falando aqui, apóstolo Marcelo, que você vai estar participando da Voz Apostólica, da 11ª Voz Apostólica. Né? Você vai estar aqui com a tua esposa, com a tua família, com alguns... Com certeza você vai trazer um pessoal aí da tua igreja, enfim, para receber, que você vai ministrar na conferência. É uma conferência de avivamento, uma conferência de poder. Eu estava falando do pessoal que vai acontecer dia 29, 30 e 31 de agosto. E nós vamos começar a fazer uma série de lives trazendo ao coração das pessoas essa vontade das pessoas viverem algo novo. Até porque eu não sei qual é a chave desse ano para a tua igreja que o Espírito Santo deixou aí para você, mas aqui no nosso ministério, o pessoal que está comigo, que está caminhando comigo, nós estamos vivendo o ano do novo de Deus. Onde Deus está fazendo tudo novo, onde Deus está trazendo conexões novas, onde Deus está trazendo um nível de unção maior, onde Deus está trazendo um alinhamento, direcionamento de amigos e amigas que estão conosco. Fala um pouco sobre isso, meu amigo. Olha, a nossa fé é a fé acreditar no que Deus pode fazer. Nós cremos naquilo que Deus pode fazer. E quando nós, apóstolo Alexandre, confiamos no que Deus pode fazer, o Senhor ele gera em nós uma identidade. E essa identidade nos ajuda a cumprir o destino. Aleluia. Então veja,
A fé em Deus faz com que a gente acredite naquilo que Ele vai fazer. A fé trouxe você aqui. A fé trouxe aquele povo. A fé nos conectou. E Deus, ele vê isso. Então, isso gera uma identidade em nós. E essa identidade, em nós, faz a manifestação do reino acontecer. E aí vai gerando novos degraus. Eu vejo isso. O que Deus está falando eu vou levar um novo nível, um novo nível vai acontecer, uma nova temporada está para acontecer nesse tempo que nós estamos vivendo, chamado hoje, aleluia. E tudo isso traz paz, porque Deus traz paz ao nosso coração. E através dessa fé, aleluia, Ele quer fazer também através das pessoas que vão estar conectadas nesse evento, apóstolo. E eu estou crendo nesse mover, nessa identidade. Quando eu sei quem eu sou diante de Deus, aleluia, o propósito do céu vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou começar aqui, porque nós vamos falar muito essa noite da unção, da presença. Mas eu disse para você no telefone, quando eu te convidei, que eu tinha algo para te contar. Eu ia contar antes, mas eu falei, não vou contar na live, porque vai todo mundo ouvir o profeta, como Deus é alinhado, como Deus faz coisas extraordinárias. Eu estou aqui sentindo a presença, porque está forte a coisa. Em Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim, ó. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi. Meu Deus. E repararei as suas brechas. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E tornarei a levantar as suas ruínas. E o edificarei, como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Não diz o Senhor que vai, talvez vai fazer, que está prometendo, não. Diz o Senhor que faz essas coisas. Está na hora de nós, como igreja, levantarmos um tabernáculo de Davi. E o que é tabernáculo de Davi? É diferente do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi gerava uma unção 24 horas de adoração. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. O tabernáculo de Davi se movia no espírito, se movia em fragrâncias espirituais. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, quando o homem entrava ali, e nós vamos restaurar isso, nós estamos prestes a restaurar isso, mas eu vou deixar o apóstolo Marcelo falar muita coisa aqui sobre tabernáculo, sobre palavra, inclusive lá em Atos 15, versículos 16 e 17, também fala do tabernáculo caído de Davi. Em Atos dos Apóstolos, 15, 16 e 17, fala do tabernáculo caído de Davi, que restaurarei nos últimos tempos. Nós vimos uma queda, um mover na Babilônia agora. Essa semana aconteceu um mover na Babilônia. Verdade. Preste atenção no que aconteceu um mover na Babilônia. Agora a igreja tem que entrar com o quê? Tabernacular. Tabernáculo significa ele vem tabernacular conosco. Ele está presente, a glória dele desce. Uau, aleluia, glória a Deus. Significar tabernáculo. Agora você imagina um tabernáculo 24 horas em adoração. Nós vamos ficar 3 dias aqui, dia 29, dia 30 e 31, adorando ao Eterno, conferência, comunhão, ativação, milagres, produtos e maravilhas. Profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, reunidos no lugar para impartir, liberar, e muita adoração e oração. Tabernáculo de Davi. Mas aí Deus faz uma vírgula, ele me dá uma vírgula quando me dá essa visão. Quando me dá essa... Eu estava ministrando aqui numa live, quando Deus me deu o tema, e foi com o teu filho, Alexandre Rodrigues. Eu estava fazendo a live com ele. O tema foi... E Deus fala assim, ó, a unção de rei. Então Deus vai liberar, além de um tempo de adoração genuína numa conferência,
Deus vai liberar uma unção específica para essa conferência. Uma unção de rei. E rei é governo. Rei é apostólico. Rei é dínamo de Deus, dunamis do Pai. A dinamite do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos adorar e a unção vai descer. E uma unção de quê? De miserável, não. Uma unção de rei. Aleluia! Glória a Deus. Agora eu vou contar uma coisa, apóstolo Marcelo, que aí eu vou contar. Você vai receber, eu creio. Nós acreditamos no profético. Nós entendemos do profético. E todas as vezes que nós procuramos compreender, é assim que Deus vai fazer, Deus faz completamente o profético, totalmente diferente. Então, com Deus, você não podemos brincar e não podemos dizer, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. Deus vela pela palavra. Ontem, eu estava conversando com um profeta que, em nome de Jesus, vai vir nessa conferência do Rio Grande do Sul. Eu estava conversando com um amigão meu, veio ano passado, foi tremenda administração, tem uma presença do Espírito Santo, foi poderosa, forte demais. E eu estava conversando com ele. Logo após, desliguei, ele vai estar conosco, em nome de Jesus, e eu estava falando com o apóstolo Fábio, que é um filhão meu lá de Curitiba, Paraná. Sim. A minha esposa recebe um casal de pastores aqui, tocou a campainha, ela foi atender. E esse casal de pastores estava lá, e eles ficaram conversando, eu falei, não, o senhor vai resolver a situação lá, que ela já tinha me comunicado, que ia chegar um casal de pastores, que a gente ia doar algumas coisas para algumas crianças. E esse casal de pastores amigos, ela recebeu no portão. E eu estou conversando com o Fabão aqui, com o apóstolo Fábio. E aí o que aconteceu? Daqui a pouco a voz da minha esposa ecoou e falou assim, amor, vem aqui na frente que o pastor quer falar contigo. Inclusive, o pastor Marcelo. Então, o nome dele é Marcelo, olha que forte. E nem isso eu tinha notado ainda, hein? Agora que eu estou falando, que eu estou ligando, que eu estou fazendo uma live com o apóstolo Marcelo. E ontem, Deus trouxe um pastor Marcelo aqui no portão da minha casa. Um grande amigo. Eu chego lá na frente, tem um rapaz, um jovem. Olha que forte, irmãos. Você que acredita que Deus dá direção e Deus consolida. Todos vocês. Guardem bem o que eu estou dizendo e estou contando algo que aconteceu, a consolidação, o selo de Deus. Deus sempre sela. Quando algo é dele, Deus sempre sela. E eu acredito assim. E eu estou lá, cheguei lá, abracei o pastor Marcelo, abracei a sua esposa, a missionária Silvana, e um rapaz estava lá, que eles tinham, filho da Silvana, que eles tinham pego na rodoviária e chegou de viagem de Campos, aqui do interior do Rio de Janeiro. O nome do rapaz. Não, primeiro eu vou dizer, o rapaz tem 25 anos, é do Exército Brasileiro, é adorador. Uau. Vou falar de novo, 25 anos, é do Exército Brasileiro, PQD, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, é adorador, e o nome do garoto é Davi. Xarabacaia. Forte. Rapaz, Informação. quando aconteceu isso, e ele falou, eu sou adorador, eu falei, Deus trouxe o rei Davi aqui, no portão da minha casa. Vamos tomar um chá. Botamos todo mundo para dentro de casa. Porque vai rolar mistério. Se você vê que Deus está falando algo, Deus está organizando algo, nem o garoto entendia. Mas a minha maturidade já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Quando eu começo a conversar, ele entra aqui na minha casa e vê as espadas, começa a pedir, aí tira foto com a espada ali, tira foto com a espada ali, começou a tirar foto, Deus começou a descer um rolo, desceu uma presença aqui em casa. E mais, Deus fez com que eu pegasse uma chave que eu tenho aqui, uma chave profética dos confins da terra, entregasse na mão dele para ele fazer um ato profético. Abriu o céu sobre o Rio de Janeiro e sobre a conferência. Porque só um rei, olha o que eu estou falando, só um rei tem poder de decreto para abrir e fechar. E eu na posição de Samuel, na posição de profeta, olha que forte. Uau. Peguei meu chofar, peguei meu talite,
e comecei a direcionar ele a fazer o ato profético. Quando ele começa a fazer, Senhor, meu nome é Davi, sou adorador, sirvo ao Exército Brasileiro, hoje eu estou aqui com a chave de abrir os céus sobre o Rio de Janeiro, sobre a nação brasileira, e com o profeta Alexandre, com o apóstolo Alexandre do meu lado. Pai, um profeta e a autoridade sempre andam juntos, o governo e a visão sempre andam juntos, o profeta e a apóstolo sempre andam juntos. E, Senhor, eu abro agora uma presença, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa. Aí, beleza. Aí Deus me tomou para profetizar sobre o rapaz. Comecei a profetizar sobre o rapaz. Quando eu começo a profetizar sobre o rapaz, Deus começa a dizer que ele não era um homem de palanque, que ele era um homem de palácio. Uau! Deus começa a dizer, você não é um homem de palanque, você não foi criado para palanque, você foi criado para o palácio. Davi não foi criado para cuidar só das ovelhas e de destruir o urso e o leão. Davi foi criado para o palácio, meu querido. Ele não foi criado para o palanque. Palanque são os soldados que estavam no exército de Israel. Davi foi forjado e capacitado para entrar no palácio. E quando eu comecei a profetizar isso sobre a vida dele, eu disse que ele ia ter uma visão poderosa na vida dele, que ele ia entrar em Brasília, ia sentar diante dos governantes, ia entrar naquele palácio, ia ser governado, ia ser um homem de caneta, um homem que ia assinar decreto. Quando eu falo isso, mais uma coisa, mais uma testificação. Aonde o rapaz nasceu? Brasília. Oh! Uau! Uau! Isso aconteceu ontem. Aí, nós, igreja de avivamento, igreja de poder, igreja de unção, igreja que restaura um tabernáculo 24/7 de adoração e oração, nós precisamos ter visão nos mínimos detalhes, porque é um detalhe simples. Um detalhe, um rapaz, Davi, chega um monte de gente aqui, só não chega Davi, e ontem Davi chegou aqui. Tem um monte de gente que bate na tua porta, Marcelo, apóstolo Marcelo, que toca a tua campainha, que fala, mas não é um Ezequiel, não é um Jeremias, não é um Isaías, não é um Eliseu, não é um Elias. Tem muita gente que chega, e quando esses homens são trazidos por Deus, não é o homem, é a força que ele carrega no nome. Verdade. Se você não sabe, nós carregamos uma força do nome. Tanto para o negativo como para o positivo. Há um nome que tem força. E nós vamos fazer uma conferência chamada Tabernáculo de Davi, Unção de Rei. Vai, meu apóstolo. Meu Deus, é muito forte, apóstolo. Que forte. Isso é Deus confirmando a autoridade, Deus liberando, Deus dizendo que está no negócio. Entendeu? Ainda mais esse menino sendo do exército brasileiro, ele carrega uma patente. Sim. Entendeu? Então, como diz o Daniel aí, a vontade de Deus está se alinhando. Deus está alinhando o céu e a terra nesse evento. Uau, uau, uau. E quando eu pego aqui, aí muitas pessoas, né, falam, mas vocês usam o seu Antigo Testamento, blá, blá, blá. Aí você pega aqui, você pega Atos 16, 17 e diz assim, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantando as suas ruínas o restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Uau, uau. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, todos que invocar o nome do Senhor serão salvos, todos que buscarem Ele serão salvos, todos que acreditarem nele serão salvos, todos que o aceitarem como Deus poderoso e soberano serão salvos. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Eu quero dizer que o mesmo Deus que fez lá atrás, Ele é um Deus que faz hoje. Não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que aconteça na tua vida, importa que Deus está alinhando o profético, e o profético é extraordinário, o profético é um pingo de água. Uma vez, apóstolo Marcelo, eu estava ministrando, foi numa conferência voz apostólica, a gente estava ministrando e um apóstolo aqui da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, ele começou a ministrar, um apóstolo muito experiente, sábio, um apóstolo conhecido aqui no Rio de Janeiro. Ele começou a ministrar, de repente ele pega um copo de água assim, ele começa a ministrar sabedoria. Daqui a pouco ele pega o copo de água e ele faz assim, entorna o copo de água. Uau. No chão da igreja. Quando ele entorna aqui, aquela água tocou a igreja, ele
liberou a seguinte frase: eis que o sangue do Senhor toca o chão. Uou! Quando ele desceu, aí as pessoas, mas era água. Não, quando ele falou, eis que o sangue do Senhor toca o chão, a unção bateu no chão e fez assim na igreja. Uau! Uau! Espalhou de uma forma poderosa. São símbolos de alinhamento. A Bíblia diz que a palavra mata e o Espírito vivifica. A palavra mata porque nós prendemos a palavra e não a liberamos. O Espírito libera a palavra. Vou falar de novo porque tem gente que não pegou, apóstolo Marcelo, tenho certeza disso. A palavra mata não porque ela mata, a palavra mata é porque nós somos pessoas que prendemos a palavra para nós. E a palavra não é para ser presa para nós, a palavra é para ser liberada pelo Espírito. Ela entra pelos seus ouvidos, chega no teu coração, o Espírito formula ela e quando ela sai com poder espiritual. É diferente, querido. É diferente de você pegar essa Bíblia aqui, deixar no teu canto aqui, e uma vez ou outra você vai lá ler um versículo. Não, mas você lê um versículo e esse versículo bate no teu coração. Deus formula através do Espírito Santo esse versículo. E quando ele sai pela tua boca, ele sai com poder, ele sai para vivificar, ele sai para transformar, ele sai para restaurar vida. Aleluia. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Aleluia. nós precisamos entender que a palavra mata, ela mata se ela continuar na folha. Mas se ela vem para dentro de nós e sai do coração, a boca fala do que o coração está cheio. E o coração é o primeiro órgão a ser, aleluia, o primeiro órgão a ser formado num corpo humano é o coração, querido. Uau, aleluia. O primeiro órgão a ser formado de todo o corpo humano é o coração. E quando o coração é formado, ali ele é colocado, a palavra é colocada nele. Ali o chamado é colocado nele. O seu chamado não vai se cumprir no final. O chamado de Davi se cumpriu quando ele derrotou o urso e o leão no mato, no meio do mato, onde ninguém via. Lá é a consolidação do chamado dele, querido. Aleluia. Vai, apóstolo Marcelo. É verdade, Davi era um homem de fé. A fé fez Davi sentar naquele trono. A fé fez Davi reinar. E o projeto e o plano de Deus é trazer o reino dele na terra, através dos homens. Por isso Deus quer levantar o tabernáculo de Davi, para trazer o reino dele à terra. Aleluia, o reino dele sobre esta terra. Nós declaramos e profetizamos. E o Espírito Santo vai virar essa chave. O Espírito Santo já está virando essa chave na vida do coração dos filhos e filhas de Deus. Aleluia. Forte. Continue. Uma chave profética que eu quero deixar, já para a gente começar. E apóstolo Marcelo, pode pegar aí aquilo que você falou que quer ministrar, e pode ministrar, porque eu só vou dar sinais aqui de vida e receber também. Uma chave profética que eu quero deixar, primeiro, eu quero fazer para você, eu quero te explicar a todos os irmãos, o que é tabernáculo de Davi. Uau! O tabernáculo de Davi não era um tabernáculo de Moisés, cheio de véus e divisões. Era um lugar simples, mas com uma presença intensa. Está entendendo aí, irmão? Está entendendo? O tabernáculo de Davi não era como o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés tinha véus e divisões. Uau. O tabernáculo de Davi era um lugar simples. Deus quer o quê? Os simples. Deus quer os simples. Uau. Os simples de coração. Um coração simples, um coração puro, com uma presença intensa. Só quem tem um coração puro, um coração simples, um lugar maravilhoso, você vai entender onde você chegar, você leva a presença é intensa. E o tabernáculo de Davi era um lugar simples, mas com uma presença intensa. A intensidade de Deus quando ele toca a terra, de Deus quando nós chamamos ele através da simplicidade. Não importa, talvez as pessoas ficam assim, mas não são grandes nomes. Quem vai vir, querido? A presença vai vir. Aleluia. Quem vai pegar nessa conferência que eu não conheço? A presença vai vir.
São Oh, 11 anos chorando, são 11 anos clamando, são 11 anos buscando, são 11 anos levantando, batendo em pedras, tocando a pedra para que a água desça da rocha. Vidas transformadas, vidas tocadas, um poder e uma unção. Por quê? Porque a simplicidade traz intensidade. O aleluia. tabernáculo de Davi traz simplicidade e intensidade. Um lugar onde a Arca da Aliança está presente. A presença Oh, de Deus. Qual é o símbolo da Arca da Aliança? uau. Qual é o símbolo da Arca da Aliança? A presença de Deus. A arca estava, Deus estava. A arca ia, Deus ia. A arca se movimentava, o povo andava. A nuvem se movimentava. A coluna de fogo se movimentava. A arca parava, tudo parava. A Oh, Arca aleluia. da Aliança é a presença de louvor. Com muito louvor, 24 horas contínuos. Continuidade de louvor, de adoração, de oração. Apóstolo Marcelo, nós estamos preparando uma tenda que nós vamos colocar. Quem quiser ficar dentro da tenda, vai ficar dentro da tenda. Vai ficar ali recebendo da presença. Eu não quero, eu vim aqui para a conferência, mas não quero ver aquele barbudo falar, não. Eu não quero ver ele dizer uau, aleluia, glória a Deus. Você vem para buscar, meu irmão. Você vem para sentir a presença de Deus. A Glória. presença vai estar no lugar. Não importa o nome que vai estar lá, não importa quem vai estar lá, importa que você esteja. E quando você estiver, você vai querer ficar no cantinho com o pai. Papai, eu estou aqui, papai, eu estou aqui. Aleluia. Ele vai descer sobre você. Meu Senhor, eu estou aqui, eu vim aqui, eu sacrifiquei aqui, Senhor, eu vim aqui, o teu sacrifício será honrado. Eu desço agora sobre a tua casa, eu desço agora sobre a sua causa, eu desço agora sobre a tua vida. Você gerou simplicidade e agora vai receber intensidade. Quem gera simplicidade recebe intensidade. Aleluia! A chave profética, Deus está restaurando uma geração que acessa a sua presença sem religiosidade, mas com paixão, quebrantamento e governo espiritual. Uau, aleluia. Os pequenos reis serão ungidos, apóstolo Marcelo. Nós vamos ter, todos os palestrantes, os amigos que ministrarem, vão ter autoridade para ativar pequenos reis. A unção de rei, de governo, vai estar na mão de cada um que ministrar, cada um que pisar no altar. Vai ter autoridade dada por Deus de levantar uma unção de rei sobre todos aqueles que estiverem lá, querido. Vai ser forte demais. Aleluia, vai, apóstolo. Quando o pai fala, quando o pai fala com o filho, ele revela o destino desse filho. Toda vez que o pai traz uma revelação, o pai traz uma mensagem, revela ao coração dos filhos algo diferente. Aleluia. Essa mudança de identidade aconteceu na vida de Davi. E essa mudança de identidade vai acontecer na vida de todos aqueles que estiverem presentes neste evento. Aleluia. Deus está falando, vou tirar o velho e vou trazer o novo. O velho vai sair, porque nós já estamos cansados do velho. E Deus vai trazer algo novo sobre os filhos. Sobre os filhos, e esse tabernáculo de Davi vai gerar isso no coração dos filhos e filhas. Aleluia. Deus vai mudar a maneira de falar, Deus vai mudar a forma de falar. Isso se chama uma nova identidade, porque uma coisa era Davi no pasto, outra coisa era Davi como rei. Aí entra o espírito de excelência. Deus quer trazer isso para o povo, um espírito de excelência. Aleluia. Assim como ele falou lá para Jeremias, ele disse assim, ó: antes de te formar no ventre, eu já te conheci. Antes de você nascer, eu já separei você, nomeei você como profeta das nações. Aleluia. E ainda que você diga que é apenas uma criança, mas o Senhor diz, não diga que você é apenas uma criança, mas tudo quanto eu falar, tu vai dizer. Isso é uma nova identidade, é uma nova unção que Deus está liberando sobre o povo. Aleluia. E vai acontecer isso no Rio de Janeiro, nessa temporada nova que Deus vai começar, apóstolo Alexandre, meu amigo. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer para todos aqui, inclusive para a gente, apóstolo, olha que forte. Davi, ele entra em 3 níveis de unção. 3 níveis de unção. Para um homem se tornar um rei em espírito, a fortaleza de um rei, a força de um guerreiro, a presença do leão, ele tem que passar por 3 níveis de unção. Mas foi por quê? Porque ele queria ser convencido? Não, ele queria. Não. O que acontece com Davi, aconteceu comigo, acontece com o apóstolo Marcelo, acontece com qualquer apóstolo, qualquer irmão, qualquer irmã. Primeiro, vamos lá, pega esses códigos aí, são 3 códigos que eu vou liberar para vocês. São 3. E esses 3 níveis. Aí, o que vale? Você que é pastor, que vai chegar na conferência, mas eu sou pastor, já fui ungido pastor. Deus tem um 3º nível para a sua vida. Você recebeu o primeiro e você recebeu o segundo, mas falta o 3º. E o 3º está na conferência. É isso que eu quero dizer, com toda certeza. Eu sou apóstolo. Sou apóstolo, profeta, já viajo o Brasil, já viajo as nações. Deus tem um 3º nível para você também. Uau. Deus tem um 3º nível para você também. Você já recebeu os 2. Talvez não foi ativado no 3º. Mas Deus tem um nível maior ainda para nós. Preste atenção aqui comigo. 1 Samuel 16, 13. Ele foi separado entre os seus irmãos, no anonimato. Aqui nasce a identidade real. Primeira unção. Ele separado diante dos seus irmãos. Ele era anônimo. Era aquele que ninguém queria. Era um improvável. Era aquele que foi esquecido. Esqueceram de mim. Quem já viu esse filme? Esqueceram de mim. Esqueceram de Davi lá no pasto. Mas não adianta, querido. Pode tentar te esquecer, podem tentar te caluniar, podem tentar tirar você de canto, querido. Mas Deus não tira você de canto. A unção que é tua. Na hora de chamar para honra, Deus chama aquele que Ele quer honrar. Não é o que o homem quer honrar, não. É o que Ele quer honrar. Glória a Deus. Jessé, acabou os filhos? Mas tem um filho meu lá. Manda buscar. Quando o garoto chega, todo sujinho, unha, cheiro de ovelha, meio mato, um monte de carrapicho no corpo, o cabelo devia estar alvoroçante, cabelo ruivo, avermelhado, pá. Ele devia estar como? Com fome, talvez. Chega lá diante do profeta. O profeta não olha a roupa que você está vivendo, que você está vestindo, não olha o anel que está no teu dedo, não olha o tipo de roupa que você está, o corte do teu cabelo, a tua maquiagem, a tua barba. Ele não olha, ele olha o teu coração. Xarabacai. Quando o teu coração é simples, a presença é real. Uau, é esse. Mas como, Jessé disse? Mas como não? Essa é a primeira, é o primeiro nível de unção. Davi foi para o palácio? Não. Precisava do 2º nível de unção. 2º nível de unção está em 2 Samuel 2,4. Davi começa a reinar sobre uma parte. Deus o levanta por etapas. Segunda unção, a unção sobre Judá. Uau. A autoridade de um território. Davi saiu do anonimato, recebeu a primeira unção, foi para a segunda unção. A segunda unção é ele governar um território, não uma nação, um território. Ele governou o território de Judá. Uau. Agora é o terceiro nível de unção, que está lá em 2 Samuel 5,3, que diz assim: agora ele reina com autoridade plena. Uau. A unção se completa no governo. Terceira unção, sobre toda a nação de Israel. Ali consolidou a unção. Então, tem pastores aqui, tem irmãos e irmãs aqui, tem profetas aqui, tem apóstolos aqui, que só governam um território. Está no nível 2. Na conferência voz apostólica, o apóstolo Marcelo vai liberar a terceira dimensão da unção, que é a unção
A unção total, a unção plena, a unção de governo, nação. Pessoas vão sair dessa conferência com viagem marcada para fora do país. Pessoas vão sair dessa conferência preparados para tomar continentes. Bom, o nome de Deus vai sobrar nomes aqui para todos os 4 cantos do planeta, querido. Preste atenção no que eu estou falando. Aonde está? Está onde Deus governou. Podem pegar, pode falar, pode quiser. Meu irmão, aonde Deus estabeleceu um tabernáculo. É Deus, não é Alexandre, não. Alexandre vai para o pó. Um dia eu vou voltar para o pó. Um dia eu vou voltar para casa e meu corpo vai ser consumido. Mas eu e todos aqueles que estiverem nesse tempo, nós vamos entrar na terceira dimensão da unção. Primeira dimensão, sai do anonimato. Segunda dimensão, domina a cidade que você mora. Terceira dimensão, domina a nação e nações. É onde entra Jeremias. Está entendendo? Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então, se eu sei... Aí eu pergunto para os amigos do apóstolo Marcelo, e para você também. O sacrifício é válido, sim ou não? Uau, sim, com certeza. A pessoa responde. O sacrifício é válido? Sim ou não? Sim. Eu, quando ouvi falar que o Cutani estava em Minas Gerais, ele já tinha acabado a conferência lá. Eu falei, se eu soubesse, eu saía do Rio, pegava um ônibus e ia para Minas Gerais. Não deu. No outro dia, estou eu zapeando ali no Facebook, postando alguma coisa no Facebook, não, no Instagram. Aparece uma notificação no meu celular, alguma coisa no Facebook de um filho. Aí eu fui clicar, abriu a primeira tela que abriu, Cutani em Amparo, na Igreja Apostólica Templo do Espírito Santo. Estava lá dois números, nem era nome, não tinha nome, 2 números. Eu pego o primeiro número, apóstolo Thaís. Aí não sabia que era apóstolo Thaís. Ô, meu amor, tudo bem, irmão? Eu queria saber mais detalhes da conferência. Aí a apóstola Thaís falou assim, não sabia que era ela. Ela falou, apóstolo Alexandre, como o senhor está? Como é que está a família? Eu falei, ué, me conhece? Me conhece? Eu até falei, você me conhece como? Aí eu falei, ô, minha mãe, ô, tudo bem? Eu quero saber da conferência. O apóstolo Alexandre, aqui é a apóstola Thaís, esposa do apóstolo Marcelo, toca chofar também. Eu posso levar chofar e começamos a... Aí ela foi falando, eu fui lembrando, eu falei, apóstolo Marcelo, tal. Depois eu falei com o apóstolo Marcelo, olha como é que Deus reúne, eu quero liberar algo para você aqui, que está aqui, ó. Presta atenção, existem pessoas que saíram do teu caminho lá atrás. Deus preservou. Você pensou que essas pessoas foram tiradas porque alguma coisa ruim aconteceu, porque elas não serviam, não. Deus preservou a amizade naquela época. Porque lá na frente, elas vão te ajudar a se impulsionar. Elas vão te impulsionar e você vai impulsionar elas. Elas vão te ajudar no futuro. Naquele tempo era só o tempo de conhecer. Lá na frente é o tempo de impulsionar. Então é diferente. É diferente. E eu chego na igreja do apóstolo Marcelo, o que acontece? O apóstolo Lídio na portaria, já caindo. Eu falei, meu Deus, o general de Deus chegou aqui, começou a cair. Eu falei, caramba, como é que esse cara me conhece? Eu te conheço, não me lembra de mim, não. Ele começou a mostrar foto dele, cabelão, barbão. Olha. Eu falei, rapaz, é mesmo, a gente se conheceu lá no Rio de Janeiro. E aí todo mundo, daqui a pouco vai orar, vamos orar, aguardando o Cutani. O apóstolo Alexandre, apóstolo, muito bom te ver aqui, apóstolo Alexandre, que bom. Eu falei, Jesus, que maravilha, que maravilha. Um monte de gente que foi orar lá, na oportunidade que o vídeo deu, as pessoas oravam, apóstolo Alexandre, você está aqui. Eu falei, gente, sabe, Deus, ele preserva a sua unção. É verdade. Ele preserva você. E nós, às vezes, não entendemos. Eu, às vezes, não entendo. Eu vou falar de mim. Eu, às vezes, não entendo. Eu falo, Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, eu tô querendo voar, Senhor. Aí eu lembro de, sabe de quem, apóstolo Marcelo? De Elias, né? Elias aparece. Apareceu Elias. Onde que apareceu Elias? Dentro do palácio.
para falar com Acabe. Olha o poder da unção, gente. Ele aparece, vem de Gileade, da montanha de Gileade, aparece no palácio e diz, ó, vai parar de chover. Uau, 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 uau. Aí ele agora, aí o que ele pensou? Pô, agora eu profetizei para o rei. Profetizei para o rei e agora meu nome vai ser soprado em todo Israel e nas nações. Aí Deus falou, Elias, se esconde lá no filete, que eu vou mandar corvo levar comida para você e o filete de água vai te servir, você não vai morrer de sede. Quando eu precisar de você, eu vou te chamar. E quando eu te chamar, o couro vai comer. Eu vou descer com água. Sabe quantos anos ele ficou lá? Diz você, 3 anos, filho. Até Deus chamar ele para orar, para fazer descer a água de novo. Não foi isso? Não foi isso? Acho que foi. Mas se foi esse alinhamento, ficou lá. Derrotou os profetas de Baal e de Asherá, subiu, profetizou, viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, avisa Acabe que a água vai descer, a unção vai descer. Aleluia. A unção vai descer. Elias. Então, às vezes, nós não entendemos, nós queremos ser impulsionados, Deus impulsiona, Deus sopra, daqui a pouco Deus guarda os seus, guarda, agora eu vou te guardar, fica aqui, calma aí, que eu tenho, lá na frente eu tenho um propósito para você é fiel, calma aí, Marcelo, calma aí, Alexandre. Lá na frente eu tenho um propósito para você mais forte ainda, senão você vai se desgastar. Fala aí, apóstolo Marcelo. Uau. É verdade, homem de Deus, é verdade. É uma coisa, esses níveis que Deus quer nos elevar. Mas é só para quem deseja. O grande segredo da unção é para quem tem fome e para quem tem sede. Aleluia. Os irmãos de Davi, eles tinham Deus, mas não tinha a revelação e a unção. Aleluia. Eu vou repetir. Os irmãos de Davi tinham Deus, mas eles não tinham a unção e a revelação. Aleluia. E Davi teve o que? A reação, ele agiu. Né? A mente de Davi já estava ali programada para receber. Né? Ele sabia, ele tinha fé e acreditava no Deus de Israel. Então, eu tenho uma palavra aqui, apóstolo Alexandre, que está lá em 2 Samuel 5, que fala de Davi. 2 Samuel 5, versículo 12. Olha que chave. Deus está falando com alguém que a unção já está sobre ela. A unção já está sobre ela, mas ela não entendeu o chamado, a identidade de Deus. 2 Samuel 5,12. Olha isso. E entendeu Davi, eu vou repetir. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Entendeu Davi, ele não tinha entendido. Mas aqui diz, entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo Israel, aleluia. Em algumas traduções vai dizer assim, Davi percebeu que era rei, aleluia. Deus está querendo trazer algo novo para a igreja. Deus está trazendo algo novo para os filhos. O Espírito Santo vai ungir esses novos ungidos, aleluia, para estabelecer o reino dele sobre essa terra. Eu declaro isso. Há uma coroa, aleluia, ó, presta atenção. Há uma coroa a ser liberada na cabeça dos escolhidos de Deus para esse tempo, aleluia. Mesmo que esse povo não esteja entendendo, mesmo que às vezes há uma luta ali interior, mas algo novo o Senhor vai fazer, aleluia, como fez na vida de Davi. E é uma chave que vai virar, é uma chave poderosa que virou dentro de Davi e vai virar dentro de muitos corações nesse evento que Deus está preparando aí no Rio de Janeiro. Porque o Senhor está dizendo, dê o primeiro passo, não tenha medo, dê o primeiro passo, aleluia.
E Deus vai acabar completando, a coroa virá sobre a cabeça dos filhos e filhas. E eles vão entender o governo de Deus sobre a terra. Aleluia. Porque é um tempo de governo, é um tempo de autoridade, é um tempo de crescimento, é um tempo de multiplicação. Gênesis 1:26. Crescei, multiplicai, frutificai, governai, subjugai a terra. O Senhor está dizendo, aleluia. Uma nova jornada para apóstolo Alexandre, meu amigo. Uau, 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 uau. Nós precisamos simplesmente colocar no nosso coração palavras fortes, sabe? Palavras de reino, palavras de expansão. O profético, o apostólico, o profético, não é algo diferente, não é uma moda, não é é uma moda. Não, não, cara, não é moda. Quando você entra numa igreja apostólica, você sabe que a igreja é apostólica. Aleluia. Quando você entra numa igreja que tem nome apostólico, mas não é apostólica, você sabe que não é. Você sabe, você entra, você sabe. Você sabe a dimensão, você sabe a unção, você sabe a autoridade que tem lá dentro. Então, a pessoa compreende isso. Agora, então não é um modismo, é algo real. Se você entender que eu vou falar nas entrelinhas aqui, vai ficar bem explícito do que eu vou falar. A igreja deixar, se Jesus consolidou 12 apóstolos, 12 servos, 12 mensageiros, ele disciplinou, ele modelou esses 12 para serem cheios do Espírito Santo em Jerusalém, Atos 2. Atos 1, Jesus fala, eu vou subir, o Espírito Santo vai descer e vocês vão ficar em Jerusalém. Atos 2, eles estavam todos reunidos em um só lugar e veio dos céus um vento impetuoso e veemente encheu aquele lugar com poder. Naquele momento, tudo aquilo que Jesus ensinou, através do Espírito, se consolidou. Verdade. Naquele momento, até aquele momento, eles eram apenas discípulos. A partir daquele momento da descida do Espírito Santo em Pentecostes, eles foram consolidados como apóstolos, porque eles entraram na experiência de pregador, de ministrar, de ganhar almas para Jesus. E eles começaram a pregar sobre Jesus. E aí começou a se consolidar uma igreja de poder. Só que o inimigo é astuto, o inimigo vem e rouba aquilo que é meu, aquilo que é teu. Se ele você bloqueia a mente. Bloqueia a mente. E o que o inimigo fez? Tomou Jesus, né, para um local, tirou Jesus de Israel e levou Jesus para Roma. E tomou o nome apostólico. Meu Deus. Só que agora, querido, a igreja evangélica, a igreja cristã, está olhando para Israel novamente. E quando nós começamos a olhar para Israel novamente, nós recebemos a nossa identidade e tomamos posse dela. E aí o que acontece? Quando eu tomo a identidade de apostólico, quando eu tomo a identidade do Senhor, de tabernáculo, de adoração, de oração, eu tabernaculo com a presença do Senhor que vem sobre mim, na minha autoridade, eu começo a profetizar coisas boas. Porque, pai, pensa, há um tempo atrás o pessoal só vivia de retaliação, dificuldade, problema. Ah, tá difícil, estou matando um gigante, estou passando um vale, estou passando uma tempestade. Você só via cristão falando isso. Só que quando Deus começou a renovar a sorte em Sião, a adoração entrou, a oração entrou novamente, a palavra entrou, e o apostólico profético está se consolidando. O que acontece? Começou decreto. Os apóstolos começaram a decretar, proclamar, ato profético. Então, isso não é modismo. Começamos a fazer ato profético em territórios, começamos a ganhar territórios, começamos a fazer ato profético em igreja, começamos a batizar no Espírito Santo, a um evangelho de poder, começou a ter cura, milagre, braço cresce, perna cresce, enxergam, os olhos enxergam, a audição volta, a fala volta, a pescoço anda, mudo fala, surdo ouve, e morto ressuscita. Começou a acontecer novamente, querido. E aí o que acontece? Nós somos uma geração que nós temos que decretar coisas boas.
A Aleluia. boca fala do que o teu coração está cheio. Se o teu coração está cheio de tristeza, quando a tua boca falar, vai falar, mesmo que o coração esteja triste, mesmo que o coração esteja com medo, a tua boca não vai falar um medo, a tua boca vai falar, eis que o meu Redentor vive, e no final desse dia eu vou prosperar, e no final desse dia eu e minha casa serviremos ao Senhor, Oh, e no final aleluia. desse dia a glória do Senhor descerá sobre mim e sobre a minha família. Não há problema que vai me parar, eu vou continuar marchando, eu vou continuar andando, eu vou continuar sendo vitorioso, a vitória é certa no nome de Jesus. Eu começo a declarar sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, expansão, crescimento. Ah, mas tocou meu coração, é difícil, apóstolo, meu coração está doendo. Ah, é difícil, apóstolo, mas eu sinto dor. Ah, apóstolo, eu estou devendo. Apóstolo, estou com problema financeiro. Não é problema, você vai abrir a boca, você vai dizer, tem dinheiro na minha conta. O poder do Senhor está derramando agora na minha conta. Eu estou pagando as contas, até o final do mês todas as contas serão pagas. Por quê? Porque existe profeta em Israel e você é profeta sobre a tua vida. Aleluia. Você é profeta sobre a tua vida. Guarde isso aqui, ó. Números 14, apóstolo Marcelo, Números 14, versículo 1. Vou ler aqui para vocês. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. E os filhos de Israel murmuraram. Guarde isso aí. Murmuraram contra liderança, contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra, para cairmos à espada, e para nossas mulheres e nossas crianças serem por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, constituímos outro líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos, porque foram chamados líderes. E perante toda a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação, os filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Querido, preste atenção. Pode ter uma igreja toda dizendo que você não vai conseguir. Pode ter um povo todo. Pode a tua família estar dizendo que você não vai conseguir. Pode você mesmo pensar que você não vai conseguir. Mas Deus está me mostrando essa noite, para mim e para você, que a palavra que vai sair da sua boca é, essa terra é muito boa, essa terra é muito boa, esse lugar é muito bom. Eu vejo uma grande produção de cevada, de trigo, de plantação de frutífera, uma terra frutífera, o que planta dá, o que planta você colhe. Não importa quantas pessoas, eu preciso de um acreditando, precisa sim, um ou dois acreditarem lá, ele está presente. Então eu estou dizendo para você, nós acreditamos num Brasil diferente, nós acreditamos numa nação diferente, nós acreditamos no avivamento, nós acreditamos no poder, nós acreditamos na glória. Então se você acredita também, abra a tua boca e profetiza. Eis que vejo uma terra muito boa. E os únicos dessa geração, agora é forte. Os únicos dessa geração que entraram na terra prometida foram aqueles que viram a abundância da terra. Josué e Caleb. Glória a Deus. É muito forte. Uau! Os únicos, Josué e Caleb. Por quê? Se seus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Terá luz. Aleluia. E eles tinham olhos bons. Todos viram gigantes. Eles viram uma terra boa para produzir. Meu Deus. E todos queriam voltar para o Egito. Eles não olharam para trás, para não virar estátua de sal. Eles olharam para frente. É para lá que nós vamos. É para lá que o apóstolo Marcelo vai. É para lá que a apóstola Thaís vai. Eu estou vendo uma terra, apóstolo. Ah, meu amigo, eu sei um pouco daquilo que vai acontecer na tua vida, mas eu quero dizer para você, a terra está produzindo tesouros, a terra está produzindo ouro. Eu vejo você pisando, meu querido, numa terra, e eu vejo, tipo, não tem aquele... Quando as pessoas abrem um poço de petróleo numa terra, mas não sai petróleo, não sai algo negro, não sai tesouros do
dourado, sai um líquido dourado da terra e sai jogando, jorrando. A terra que você vai pisar, eu não sei quando você vai pisar, mas Deus está dizendo para você, querido, essa terra eu vou produzir muitos frutos e tesouros. Tesouros, esse novo nível que você vai entrar é um nível de tesouros, de riqueza, para você e para seu casamento, para sua casa, para sua família e toda a sua parentela. E não acreditava, vai passar a acreditar, porque eu estou fazendo e assim será. Oh, aleluia! Glória! Aleluia! Eu creio, apóstolo, eu creio nessa nova temporada. A fé ela faz Deus trabalhar a nosso favor, né? A fé nos faz inteligentes também. Deus quer atrair pessoas inteligentes. E quem usa essa fé inteligente, aleluia, vai viver uma experiência espiritual, sobrenatural, como nunca viveu, vai ver o que nunca viu, vai tocar em onde nunca tocou, vai pisar onde nunca, e aonde pôr a planta dos teus pés, eu vou te dar a terra, aleluia. Então veja, a integridade, quando eu tenho uma busca com integridade, Deus vai me levar a novos níveis. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu quero Deus, quanto mais eu desejo Deus, quanto mais eu confio em Deus, aleluia, quanto mais eu desço na presença dele, aleluia, quanto mais unido eu estou com o Senhor, aleluia. Veja, mais Deus vai gerar dentro de mim essa fome, essa sede, e eu não vou abrir mão, o inimigo não vai bloquear minha mente, porque eu vou mudar de nível. Davi mudou de nível, então ele entendeu que era rei, houve uma mudança, aleluia. Então veja, essa mudança vai acontecer na vida de muitos. Por esses dias nós declaramos e profetizamos, Deus vai arrancar a mágoa. Sabe o que impede o povo de receber o novo? A mágoa. Cuidado com a mágoa, porque a mágoa prende você no passado, a mágoa ela prende você, as decepções prendem você, mas eu declaro hoje que você é livre em nome de Jesus. O teu destino, Deus está traçando um novo destino na tua vida, e Deus está dizendo, não desista, não desista, use a fé e vem pisar na terra, para tu viver o novo de Deus na tua vida, nesse evento que vai acontecer aí, né, apóstolo? Que dia que vai ser mesmo, apóstolo? Aleluia. Dia 29, dia 30 e dia 31 de agosto. 29, 30 e 31 de agosto. É logo ali. Nós já estamos com o primeiro lote para venda, né? Para você fazer sua inscrição, para você fazer o seu investimento. E outra coisa, para você ter uma noção, eu e minha esposa batalhamos um mês com os donos lá do sítio. Vai ser um sítio. Vai ser um sítio onde nós temos um ambiente, onde vai ter um ambiente profético, um ambiente totalmente produzido para trazer a unção, para trazer a presença. Nós temos ali um lugar onde vão ter alojamentos para os sedentos, para as pessoas que quiserem dormir no local, chegar sexta-feira e ir embora domingo, para receber da comunhão, do network, conhecer os apóstolos, tirar foto com os apóstolos, os profetas que vão estar lá, receber revelação, coisas grandiosas depois dos cultos que nós vamos começar na sexta-feira às 20 horas, e vão terminar às 10h30, às 22h30. Vamos terminar a abertura, vai ser simplesmente abertura, adoração, uma palavra. Sábado nós vamos começar às 9 horas da manhã, vai ter uma pausa para almoço de 2 horas, e depois a parte da tarde vai até as 22h30, também no sábado, é o dia todo sábado. Domingo, 9 horas da manhã, até as 15 horas, se assim Deus determinar. Se Deus quiser mais, nós vamos mais. Mas geralmente aqui termina às 15 horas, para as pessoas voltarem para os seus cultos, para as suas igrejas e tal. Então não tem como dizer, eu queria ir. Não, tem jeito. Não é uma coisa, não vai ser absurdo, eu vou dizer aqui o valor. Quem quiser ficar alojado os 3 dias, R$150. 3 dias, R$150. Beleza? A inscrição normal para quem vai, curte a abertura, sábado de manhã volta e curte o sábado todo, e domingo de manhã volta, vai para sua casa, enfim. Vem cada dos 3 dias,
R$100 a inscrição. Então, R$100 a inscrição. E quem não quer ficar no alojamento, quer ficar no apartamento, hotel, pousada, B&B, quer ficar aí, fica com a tua vontade do teu